vida vai mudar, tá bom? Um recadinho aqui já, daqui a pouco eu já dou. Irmãos, abra a tua Bíblia em Gênesis. Desculpa, Douglas, eu não passei para você, mas você é craque. Gênesis 49, versículo 22, nós vamos ler até o 25. Gênesis 49, 22, nós vamos ler até o 25. Se prepara, que a tampa da chaleira vai voar. Isso aí. Fala para o teu irmão, aqui da aleluia é de graça. Está escrito assim: José, só um pouquinho, irmão. Me perdoe. José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura. Os flecharam e até os odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os seus braços, os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as suas mãos do alto céu, com bênçãos do abismo que está embaixo, e com os bênçãos dos seios da madre. Só até aí. Senhor Deus, fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, que sozinho eu não consigo, Pai. Esteja conosco nessa mensagem, em nome de Jesus. Irmãos, uns tempos atrás, quem está com a gente aqui do ano passado, de setembro, acho que de agosto passado, presta bem atenção, deixa eu não atrapalhar você. Eu acho que em agosto do ano passado, julho, do meio do ano passado para frente, eu não sei se os irmãos lembram que eu fiz uma série de mensagens sobre as portas de Jerusalém, lembra? Eu falei sobre as 12 portas de Jerusalém. Cada terça-feira eu falava de uma porta. Eu fiquei com aquilo no coração, qualquer hora eu vou fazer de novo. Eu gosto de mensagens em série. E depois disso, numa das campanhas que nós estávamos fazendo na terça-feira, eu falei da unção dos filhos de José, quem lembra? Falei sobre 11 filhos de José, não falei do 12º, e vou falar do 12º hoje, porque a pastora pregou sobre José numa sexta-feira. Eu falei, para não ficar repetindo falar sobre José, e pregou com excelência, eu não falei sobre José, eu falei só sobre os outros filhos de José. Para você ter uma ideia, Gênesis 49 é quando Jacó, nos seus últimos dias, ou melhor, no seu último dia, ele chama os filhos e dá uma bênção para cada filho. Ou seja, ele chama os seus 12 filhos. O primeiro, Rubem, chama Rubem e fala: Rubem, olha, você vai ser isso, isso, isso e isso. Tem filho que ele chamou 2 de uma vez só, Simeão e Levi, chamou e deu a bênção para os 2 de uma vez só. Por quê? Tem alguém aqui que já recebeu uma herança antes do pai ou da mãe morrer? Tem alguém? Já recebeu? Eu vi uma pessoa que falou assim: olha, meu pai tinha uns terrenos e ele ligou para mim falando assim: ó, tô vendendo o terreno, né? Daí o filho falou: não, pai, você vai vendendo por quê? Ele falou: tô vendendo porque lá é rua de terra. O filho falou: não venda não, pai, que vai passar o asfalto lá, vai valorizar, né? Daí o pai falou assim: não, mas eu vou vender e vou repartir o dinheiro para cada filho. Ele falou: então venda então, pai, venda logo, né? Venda rapidinho, tá? E tem gente que recebe, o irmão ali já recebeu, tem gente que recebe a herança, o pai vende e já dá a parte para o filho antes de morrer. Era isso que Jacó fez. Jacó queria abençoar os filhos antes de morrer. Ele queria dar bênção, inclusive terras para os seus filhos.
Quando ele fala assim, Issacar é jumento de fortes ossos, ele não está dizendo assim, olha, Jacar é um jumento, não. Ele ia dar a montanha para Issacar, porque ele tinha que ter fortes ossos para subir a montanha. Então Jacó lhe queria abençoar, e quando ele vai abençoar a José, nós fomos ler aqui, são 5 versículos de bênção na vida de José. José era diferente, nós vamos aprender com José hoje, amém? Você quer a bênção de José na tua vida? Deixa eu baixar um pouquinho. E Jacó começa dizendo assim: José, você é ramo frutífero junto à fonte. Olha que interessante. Os outros filhos, Jacó deu terra, mas para os outros filhos as terras não tinham água. Então o problema do ciúme dos outros irmãos com José não era por causa da túnica, não era por causa do sonho, era porque a terra que foi dada a José era uma terra que tinha água. Essa terra pertenceu a Abraão. Você conhece a história? Abraão cavou um poço, sim ou não? Sim? Quando Abraão morreu, esse poço ficou para Isaac. Foram lá entulhar o poço, Isaac foi lá e desentulhou. Quando Isaac morreu, Jacó pegou aquele poço, e Jacó era esperto, e já colocou, e todo Jacó é esperto, colocou uma placa lá e disse assim: esse poço é de Jacó. Então aquele poço, aquela terra que era de Jacó, Jacó deu para José. Quer ver? Abra João capítulo 4, põe lá para mim, 4:4. Põe lá para mim, Douglas. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 4. Eu vou achar aqui também. Olha lá. E era necessário passar por Samaria. Jesus estava passando, era necessário por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. Jacó tinha dado ao seu filho José. Sabe o que é essa passagem aí? Da mulher samaritana que foi pegar a água no poço. Então aquele poço que era, irmãos, isso aqui é a escola bíblica, aquele poço era poço de Jacó, que foi dado para José. Por isso José disse assim: você vai receber a bênção de José na tua vida hoje. Por isso que Jacó disse para José: você é ramo frutífero junto à fonte, ou seja, lugar que tem água dá fruto. Deus está falando para você nessa noite, apesar de Satanás, os inimigos, os amigos, todos falarem que talvez você não dá certo, os parentes falando que você não vai para frente, você está recebendo a bênção do ramo frutífero que é plantado junto à fonte. E a Bíblia diz mais: e os seus ramos correm sobre os muros. Quer que eu descodifique para você? Aperte a tecla SAP e mostre para você qual é a revelação desse versículo. Mesmo que faça uma muralha na sua frente, mesmo que faça um muro na tua frente, tudo que você colocar sua mão vai dar fruto, vai passar por cima do muro. Mesmo que o muro esteja na tua frente, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que aquela pessoa lá no teu trabalho esteja atrapalhando você, mesmo que as pessoas falem que você não tem jeito, mesmo que as pessoas falem que você não vai ser curado, não vai ser liberta, não vai ser próprio, nessa noite Deus está falando para você: você é ramo frutífero, foi plantado junto do muro, vai passar por cima do muro, vai passar por cima da muralha, porque a bênção de José está na tua vida. Acredite na palavra desse pastor pregando debaixo da unção do Espírito Santo, que está dizendo para você que muitas vezes a gente fala assim: olha, não vai dar certo, não adianta estudar, não adianta trabalhar, você não é ninguém, você sempre teve uma palavra de maldição. Mas a palavra de Deus para você nessa noite não é de maldição, muito pelo contrário, é uma palavra de bênção vinda do céu, dizendo para você: você é ramo frutífero, você sempre deu certo. Jacó, que representa Deus aqui, já te abençoou com herança espirituais na tua vida.
medo do quê? Você está desesperançoso do quê? E a Bíblia diz mais: os flecheiros, irmãos, isso é forte, os flecheiros lhe deram amargura e os flecharam. Quantas flechas você já levou? Quantas pancadas você já levou? Pastor, quantas? Se eu for, eu tenho que levantar a mão, os dedos do pé, ainda vai faltar dedo. Eu já levei. Mas Jacó, ele levanta o filho. Irmão, se tem uma coisa que o pai sabe fazer, é levantar o filho. Se tem uma coisa que o teu pai que está no céu está fazendo hoje para você, é te levantar. Pastor, o comércio lá não está muito legal, os negócios não estava. A partir de hoje as coisas vão mudar. Você está recebendo a unção de José na tua vida. José, ele foi governador do Egito com 40 anos. Tem gente aqui que nem 40 tem. E também não importa a idade, importa o momento em que Deus derrama as bênçãos sobre a tua vida. Se você não estiver recebendo, eu estou recebendo na minha, porque Deus pode mudar a tua história hoje. Jacó estava falando: quantas flechas você recebeu do flecheiro? Os flecheiros te acertaram. Disse assim, mas ele continua dizendo: porém, susteve-se os seus braços ficaram fortes, e as suas mãos foram fortalecidas. José se achou a última bolacha no pacote. É esse o problema, nós se acharmos a última bolacha no pacote. O gás da Coca-Cola, Deus fala, vai acontecer. Eu sou todo podereco. Daí Jacó fala, mas peraí, filho, quem fez isso com você? Olha o que está escrito: as suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó. Quem é valente de Jacó? O Senhor, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Então presta atenção, aqui José do Egito, eu quero falar para você, quem te sustenta é a pedra de Israel. A Bíblia diz que a pedra angular, a pedra de esquina, essa pedra chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós estamos respirando, é por Ele que estamos aqui, é por Ele de que o pastor hoje, se eu mostrar o meu pé para você, você vai assustar o jeito do meu pé está quebrado. Eu quebrei meu pé ontem no futebol, descalço eu não consigo andar direito. Mostrei para alguns irmãos, o pé está roxo, o pé está preto, mas eu estou aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque tem uma pedra que me sustenta. Essa pedra é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Os inimigos acertaram a flecha, porém não te derrubou, não. Eu vou falar de novo. O inimigo acertou a flecha, porém não te derrubou. Você está aqui, o teu braço permaneceu forte. Agora, por que José levou a flechada? Nós vamos aprender hoje. E por que você leva a flechada? E se orgulhe disso, porque o próprio Jesus falou isso. Se orgulhe, fiquem felizes por causa de mim, vocês serem perseguidos. Por que José levou a flechada? Primeira coisa, porque ele contava tudo para o pai. E às vezes nós levamos as flechadas e vamos contar tudo no Facebook. Não é? Quem quer uma chave? Quem gosta de chave? Gosta de chave? Tem muita gente, mas vai ter chave de fenda, porque agora eu vou apertar esse parafuso aí. Tá? Vai doer. Vai ser, sabe, parafuso soberbo, Valderzão? Vou apertar. Às vezes, ao invés de nós contarmos para o pai, nós vamos no WhatsApp do amigo e vamos fazer fofoca. Você viu o que está dizendo? Com a Chiquinha. A Chiquinha brigou com a da Cruz, e a da Cruz brigou com o Mané Aleluia. Estão falando mal da turma da igreja mesmo. Irmãos, vai contar para o pai tudo o que acontecia. José sonhou, falou: pai, eu sonhei. Eu sonhei, o sol e as estrelas se dobravam perante mim, pai. Eu tive um sonho maravilhoso, pai. José contava tudo para o pai.
Esse negócio do WhatsApp é um perigo. O careca que inventou, que salvou a democracia, está quase preso. Né? Ele inventou, ele criou na cabeça dele que ele salvou a democracia, né? Que é ter golpe com bolinha de gude, né? Com Bíblia na mão. Coitada, a velhinha foi presa com Bíblia na mão. Mas por causa de uma conversa do WhatsApp, ele está lascado. Irmão, nada fica encoberto debaixo do céu. A Bíblia diz isso. Então cuidado com esse negócio do WhatsApp. Vai falar com o Pai. Mateus 6,6 diz, Jesus diz assim, ó: quando quiseres orar, abre a tua porta, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com o seu Pai que está em oculto, e Ele em oculto, Ele vai te revelar. E quando fores orares, fazer assim: Pai nosso que está no céu. É o Pai, irmãos. Eu já cansei de falar aqui nessa igreja: se tiver Abraão, se tiver Moisés e se tiver Júnior para falar com Deus numa fila, eu sou o primeiro da fila. Sabe por quê? Porque Abraão, Deus falava: meu servo Abraão, meu amigo Abraão. Moisés, Deus falava: meu servo Abraão. Agora o Júnior, Jesus falou que eu sou filho. E filho tem prioridade, porque quando eu entro, eu não vou conversar com um amigo no quarto, eu entro no quarto e falo: Pai nosso que está do céu, santificado seja o teu nome. Irmão, é o maior exemplo de oração. Quer aprender a orar? Primeiro você adora: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro você adora, depois você pede: venha a nós o vosso reino. Mas mesmo assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Agradece pelo pão nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque amanhã tem que orar de novo. Nos dai hoje, porque amanhã tem que orar de novo. Então todo dia tem que orar. E qualquer hora eu prego sobre a oração do Pai Nosso. Amém? Segunda coisa que José fazia tudo que o pai pedia. Isso é muito forte. José fazia tudo que o pai pedia. Um dia o seu pai fala para ele: José, os seus irmãos estão no campo, eles estão pastoreando o gado e as ovelhas, vai levar comida para eles. A Bíblia diz que José, ele pega grãos tostados, é desse jeito que está escrito, e vai até Siquém. Presta atenção, ele chega em Siquém e começa a chamar os irmãos: Assé, Dan, Naphtali, Benjamim. Chega um anônimo e fala para ele assim: os seus irmãos não estão mais aqui, os seus irmãos estão em Dotã. 2 dias de viagem. Você acha que José voltou para casa ou foi até Dotã? Faça tudo que o pai pedir. Ele sai de Siquém 2 dias. Irmãos, entenda a unção de José na tua vida. Ele sai de Dotã, de Siquém, 2 dias de viagem até Dotã. Chega, quando ele está chegando em Dotã, Jair, os irmãos olham e dizem assim: ali vem o sonhador, vamos matá-lo. Forte, né? Às vezes fazer a vontade do pai. Mas José morreu. O Luiz falou algo. Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Está ali. O Luiz começou com um versículo. Vou usar o versículo que você usou hoje de Isaías. Veio na minha mente enquanto eu estava ouvindo lá. Irmãos, primeira coisa, conta para Deus. Depois faça a vontade do Pai. Primeira coisa, repete comigo: conta para Deus. Segunda, faz a vontade do Pai. Tem um hino que diz assim, ó:
Conta para Deus quantas vezes você tentou e não conseguiu, quantas vezes prometeu ficar e você caiu. Conta para Deus, Ele quer te ouvir. Conta para Deus que todos dizem que para você tudo acabou e para o teu problema só o Deus do amor. Conta para Ele, Ele está bem aí, Ele te entende, sabe onde mora a dor do coração, tem tua vida na palma da mão e faz de ti o que bem quiser. Conta pra Ele, Ele te ouve, a resposta logo vem. Grande vitória pra você Ele hoje tem, pois o Senhor da tua vida Ele é. Escuta, conta pra Deus que teus filhos já não te obedecem mais e distante do teu lar está a paz. Conta pra Ele, Ele quer te ouvir. Conta pra Deus que a tua alma amargurada está e orando só sabe chorar. Conta pra Ele, Ele está bem aí, Ele te entende, sabe onde mora a dor do coração, tem sua vida na palma da mão e faz de ti o que bem quiser. Conta pra Ele, Ele te ouve, a resposta logo vem. Grande vitória pra você Ele hoje tem, pois o Senhor da tua vida Ele é. A primeira coisa, conta para o Pai. A segunda coisa, faz o que o Pai mandou. Ele chega em Siquém, os irmãos não estão lá. Alguém chega e fala, os irmãos foram para Dotã. Ele chega em Dotã, sabe o que acontece? Os irmãos falam para ele assim, olha, lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Jogaram ele numa cisterna, mas a Bíblia diz assim, porém, cisterna é um poço, porém a cisterna estava seca. Se Deus não falar com você agora, eu não sou homem de Deus. O que eu vou falar agora é para você. Você entrou por essa porta, você vai ouvir uma voz de Deus agora. Eu fui pesquisar e Dotã era o lugar onde mais tinha água. Segundo a história, se você balançasse o pé, você invertia a água. Por que aquela cisterna estava seca? Por causa de um velhinho na Bíblia chamado Noé. E aquele velhinho disse um dia, quem tem aliança com Deus não morre nas águas, não morre afogado. Levante a mão quem já quase morreu afogado aqui, ou quase se afogou. Você tem aliança com Deus. Você vê como Deus vai provar para você? Luiz, você lembra de cor o versículo? Quando passares pelas águas, não se afogarão. Glória a Deus. Eu deixo de ser pastor agora, se aquele dia que você quase se afogou, você não viu a mão de Deus. Eu quase me afoguei uma vez. Eu bebi tanta água suja. Eu tinha uns 13, 14 anos. E em Itapetininga tem um rio chamado Rio Itapetininga, o nome da cidade. É um rio enorme, grande, passa barco, tudo. E lá tem um peixe chamado mandijuva. Aqui é o jundiá. Ele tem um bigode. E durante o dia eu peguei muita mandijuva, às 3 horas da tarde. E eu voltei para o rancho, a turma tudo bebendo, jogando baralho. Deu uma meia-noite mais ou menos, eu falei, eu vou pegar mais mandijuva, meia-noite. Uma noite sem luar, escura.
Eu fui andando no mesmo lugar que eu estava, só que o rio tinha subido. E eu fui subindo em cima de uma galheira. Na hora que eu senti, fez assim, ó, quebrou os galhos. E eu puxava galho, o galho quebrava. Eu puxava galho, o galho quebrava. Eu puxava galho, o galho quebrava. E eu bebi muita água. Mas quando passaram pelas águas, foi o versículo que o Luiz abriu hoje. José caiu na cisterna, em Dotã, o lugar onde tinha mais água, era banhadão, mas a cisterna estava seca, porque Noé tinha falado lá atrás: quem tem aliança com Deus não morre mais afogado. Ah, você pode aplaudir Jesus por isso? Então, primeira coisa, marquei aqui, fazia tudo que o pai queria, e fazia com excelência. Fazia com excelência. Ele podia chegar em Siquém e falar: meus irmãos não estão aqui, estou aqui com os grãos tostados, eu vou voltar para o meu pai. Eu chego lá, pai, não estava ninguém lá. Ele falou: não, eu tenho uma missão, eu tenho que levar. Chegou lá, foi jogado na cisterna, irmãos. Foi jogado na cisterna. Mas Deus não deixou ele morrer na cisterna. Foi levado para o Egito. Deus não deixou ele morrer na casa de Potifar. Foi na cadeia. Deus não deixou ele morrer na cadeia. Até um dia em que Deus o honrou. Aquilo que o pai dele tinha falado: José, tu és ramo frutífero. Pode colocar muro de cisterna, pode colocar muro de mulher de Potifar, pode colocar muro de cela, de cadeia, mas você é ramo frutífero. Os seus ramos vão passar por cima do muro. Sabe o que é o problema? Dair, você que está bonito, vem aqui, Dair. Dair está bonitão. Eu ia pegar o Leno, mas o Leno não está de uniforme hoje. Dair está elegante, ó. Você sabia, Dair, que tem gente que fala assim: ó, o Dair está bonito, olha que gravata, olha que nó bem feito, ó, ai, caindo certinho, uma caneta aqui, um broche aqui, cabelo bem penteado, ó, cheiroso, tomou banho, né? Tem gente que vai olhar para você e vai falar assim: mas apesar disso, a pessoa não vai gostar de você. Entenda uma coisa: tem gente aqui dentro da igreja que não gosta de mim, mas gosta do que eu prego. Você sabia? Eu não ligo. As pessoas não gostavam de José. Sabe por quê? Porque José era diferente. Então, meu irmão, não fique bravo se as pessoas não gostarem de você. Eles não gostam de você por causa do nó da sua gravata, porque você está bem elegante, você está bonitão, você está cheiroso. Eles não gostam de você pelo que Deus faz na tua vida. Então não esquenta a cabeça. Os irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Os irmãos, eles não gostavam de José pelo que o pai tinha dado para José. Tinha dado uma fonte, tinha dado coisa boa. O pai tem dado coisa boa para você. Então é época de você se levantar. E já se levanta, fique de pé. É época de você se levantar, de adorar. Eu sei que tem gente que fala assim: eu gosto do pastor pregando, mas não gosto do pastor cantando. Não gosto do pastor cantando, não gosto do pastor pregando. Não tem problema nenhuma. O importante é que o pai me dá. Obrigado, Dair. O importante é que o pai te dá. Pega na mão desse irmão aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra uma música? Conta pra Deus, Ele está bem aí. Paga pra mim, Tati. Dá para pagar o corredor para mim também? Equipe de louvor, sobe aqui.